Boas-vindas, agradeço pela confiança aí no trabalho que a gente está iniciando hoje, né? E vamos direto para a nossa primeira lição. Antes de mais nada, novamente agradecendo aí por vocês terem se inscrito, alguns de vocês entram numa semana experimental aí, para ver se realmente está a fim de fazer o curso até o final, e eu espero que vocês gostem. Para todos que receberam uma aula experimental grátis durante as últimas semanas, essa aula vai ser igual àquela primeira aula, tá bom? Mas eu faço questão que vocês assistam para já colocarem aí na agenda de vocês, o horário que vocês vão ter tempinho para assistir esses 20, no máximo 25 minutos de aula, tá certo? Dessa videoaula. E aí, você já de posse da apostila ou do material em PDF, peço para que façam os exercícios depois e me mandem um áudio no WhatsApp aí, 960801983. Lembrando que o DDD é de São Paulo, então é 11, tá bom? Para quem ainda não tiver me adicionado aí lá no WhatsApp, adiciona para que vocês possam me mandar o áudio direto no WhatsApp, ou para quem preferir, pode mandar o áudio nas mensagens do Facebook, beleza? Então vamos começar lá com a primeira lição, First Lesson. Hoje vocês vão ver mais ou menos como é a dinâmica da aula, tá certo? A dinâmica dos capítulos e tudo mais. Sobre a apostila, você vai perceber que todas as lições estão com os números ordinais, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá certo? De forma que você vai aprendendo os números ordinais. Então, ó, First Lesson tá no número ordinal. Isso vai acontecer até a lição 105. Tá? Então você vai aprender vários números ordinais e é lógico que vai ter uma aula que a gente vai parar e falar de números ordinais para você ver como é bem mais fácil os números ordinais em inglês do que em português, tá? E os números cardinais, que são tão fáceis, ou seja, bem mais fáceis que os ordinais em português, no caso, eles estão aqui embaixo na apostila, tá certo? Você vai ver aí que tem um número escrito, depois tem ele por extenso em inglês e depois tem a forma como a gente fala o número em português, tá bom? Então é o número 1, a palavra one escrita em inglês e o som, como é que você tira o som? Toda vez que tiver uma palavra entre as barras oblíquas, significa que eu estou transcrevendo o som. É claro que o pessoal formado em letras aí vai ver que a transcrição não é aquela padrão, tá bom? Porque ela é baseada simplesmente no som que uma pessoa que fala português do Brasil conseguiria emitir lendo essas letras, tá bom? Então, lógico que eu não coloquei um monte de letras lá padrão do pessoal de letras, mas é só para facilitar a sua leitura. Além disso, todas as lições você vai ter essa barrinha cinza aqui, ó, onde vai ter o som figurado, né? A forma mais ou menos como é que você fala, caso você não lembre depois de ter assistido a aula, tá bom? Lembrando que você nunca deve escrever dessa forma, tem que escrever da forma padrão, mas isso aqui é só para te ajudar a falar as palavras, ok? Então vamos lá. Primeira lição, nice to meet you. E o que seria o nice to meet you? Já vou traduzir logo de cara, é prazer em conhecer, ou prazer em te conhecer, ou prazer em conhecer você, tá? Eu tenho 4 coisinhas para falar sobre isso, e para você que já viu a aula experimental, já deve lembrar mais ou menos, mas se não lembra não tem problema, tá aqui para lembrar, ou para relembrar, ou para ver pela primeira vez, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou falar é sobre o som dessa palavra aqui, ó, nice. Nice significa legal, bacana, ou seria mais ou menos a transcrição do prazer, né, do prazer em conhecer, mas assim, é bacana, legal, tá? Você percebe que essa palavra aqui, ela termina com a letra E. Em inglês, todas as palavras que terminam com a letra E, porém antes tem uma consoante, você simplesmente não fala a letra E. Não pode falar a letra E. Então, tem outros exemplos aí. Em inglês, a palavra bolo, que se escreve C-A-K-E, você tem que falar cake, e não cake, tá? Cake erradaço, tá bom? Ou a palavra vergonha em inglês, S-H-A-M-E, que o pessoal fala shame, não é shame não, é shame, tá certo? Então, todas as palavras que terminam com a letra E, e antes tem uma consoante, você não fala a letra E. Ignora, termina o som da palavra como se estivesse terminando na consoante anterior, tá bom? Só que aqui a gente tem um porém. A sílaba CE vai ser, em português, a gente sabe que é um som de C, mas na verdade a gente está fazendo um som de S. Então aquela palavra vai terminar com um som de S, vai ser assim, nice, como se estivesse falando isso aqui, ó. Como se estivesse falando isso, ó. Nice, tá?
porque esse C vai dar dando a ideia de S. Então, nice. Não nice. Jamais nice. Nice. Ok? Segunda coisa que tem para falar é a diferença cultural entre as expressões prazer em conhecer e nice to meet you. Por quê? Nice to meet you, ao pé da letra, significa bacana ou legal encontrar você. Por quê? Muito embora os americanos tenham vários exageros estranhos, principalmente na hora de falar, a gente aqui no Brasil também tem outros exageros. A língua portuguesa tem alguns exageros. O primeiro exagero deles é dizer o seguinte: você acabou de encontrar a pessoa, um amigo te apresentou aquela pessoa, né? E aí você fala prazer em conhecer você, o prazer de conhecer. Agora pense comigo, você realmente conhece aquela pessoa? O que é conhecer para você? Pense um pouquinho. É totalmente diferente conhecer do que encontrar, certo? Por quê? Quando você acaba de ser apresentado a alguém, você encontrou aquela pessoa pela primeira vez, né? Você está sendo apresentado, mas você não conhece aquela pessoa. Você conhece a sua mãe, o seu marido, a sua esposa. São pessoas que estão na sua vida diária e estão há muito tempo. E isso é conhecer uma pessoa. Nós, aqui no Brasil, somos exagerados. A gente fala, prazer em conhecer, como se a gente conhecesse a pessoa. Mas não, a gente não conhece a pessoa. Tá bom? O verbo conhecer em inglês é outro verbo, não é esse aqui que está escrito. Esse verbo que está escrito é o verbo encontrar. Então o americano, ele fala, bacana encontrar você, porque eu não conheço, mas eu encontrei você me foi apresentado, tá certo? Algo do tipo. Então eles falam, bacana encontrar você. Então é uma diferença cultural, tá certo? Então a gente fala prazer em conhecer, achando que a gente está conhecendo, mas a gente só está encontrando, só está sendo apresentado a pessoa, enquanto que eles são mais frios e mais técnicos, dizendo bacana encontrar você. Beleza? Terceira coisa que eu vou dizer é a relação infinitiva do verbo. Eu sei que muitos de vocês estão há um tempo sem a escola, porque já está no meio, já está trabalhando há muito tempo, etc. Mas é o seguinte, quando a gente está aprendendo uma língua nova, não tem como a gente não comparar com a nossa própria língua português. E aí algumas comparações são comparações, como posso dizer assim, técnicas, tá certo? E aí eu tenho que chamar a atenção de vocês para uma parte técnica do português que a gente não leva muito em conta na hora de conversar, mas que é importante para a gente poder comparar com uma língua nova. Então, primeira coisa, vocês vão ver que ao longo das aulas eu vou falar bastante coisa de português para poder comparar, mas eu sempre vou explicar o que é aquilo no português, porque eu sei que a galera aí já está no mercado de trabalho há algum tempo e acaba esquecendo, né? Acaba não mexendo mais nisso, ou quando vai estudar, vai estudar uma coisa super específica, não vai estudar português, ou gramática portuguesa. Mas é o seguinte, primeira coisa que tem que explicar é o que é um verbo. Verbo são aquelas palavras que indicam ações e constatações, tá certo? Correr, falar, amar, querer, gostar, fazer. Em português, os verbos, eles geralmente, quando você está falando de um verbo, você vai falar do verbo na forma infinitiva. O que é a forma infinitiva? É a maneira que você usa o verbo para falar dele, tá bom? Em português a gente usa esse verbo no infinitivo, escrito sempre no final ar, ir, que é a primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Fica tranquilo que isso não tem no inglês, tá? Fica tranquilo. Mas existe infinitivo no inglês. Mas pensa só, toda vez que você vai falar, por exemplo, do verbo fazer, você não fala assim, olha, vamos falar do verbo fazendo? Ou vamos falar do verbo fiz? Você não indica o verbo fazer através das palavras fazendo ou fiz. Você indica ele, na hora de se referir a ele, dizendo fazer, que é o verbo na forma infinitiva, tá bom? Então assim, vamos falar do verbo fazer, né? Ou vamos falar do verbo amar ou querer, tá bom? Todos os verbos em português no infinitivo, ele termina com ar, ir, com exceção do verbo pôr e os verbos que seguem o verbo pôr, compor e assim vai. Tá bom? Então, assim, no infinitivo no português, os verbos terminam em ar, ir. A bem da verdade, todas as línguas ocidentais, elas têm uma forma clara de distinguir o verbo no infinitivo de um verbo conjugado, por exemplo, no passado. Eu fiz. Você vai diferenciar o fiz de fazer, ou o verbo no futuro. Eu farei, né? Diferente do verbo fazer, tá certo? Porque o fazer termina com ER. Né? Aquele negócio que eu te falei da segunda conjugação. No português, verbos no infinitivo terminam em ar, ir, exceção de pôr.
No inglês tem uma forma muito clara também de mostrar o verbo no infinitivo, tá? Aliás, quase todas as línguas ocidentais, eu diria não todas, mas quase todas, todas que eu conheço pelo menos, elas têm uma forma clara de mostrar o infinitivo. O alemão, por exemplo, só a título de exemplo, ele termina sempre o verbo no infinitivo com en, schreiben, essen, fliegen, tá? Mas a gente está falando de inglês aqui, vamos voltar para o inglês. O inglês é um pouquinho mais simples, ele não tem uma terminação padrão, mas ele tem sempre uma palavrinha padrão para se colocar nisso. Para mostrar que o verbo está no infinitivo, basta colocar a palavra to na frente. To, T-O. É essa daqui ó, que você está vendo. Ó. To. Tá vendo quando a gente fala prazer em conhecer? Conhecer está no infinitivo. Lembra que eles não falam conhecer, eles falam encontrar. Eles falam algo como prazer em encontrar. O encontrar está no infinitivo. Então, como ele está no infinitivo, tem que escrever a palavra to. Você percebe aí quando a gente fala prazer em conhecer você, né? Você fala, poxa, o que tá fazendo aquele to ali? Tem uma palavra, parece que tem uma palavra a mais, né? Eles não usam o em, do prazer em conhecer, eles falam prazer conhecer você, né? Então, o que tem esse to aí? O to só está indicando que a palavra meet, que é a palavra da frente, que é o verbo encontrar, está no infinitivo, beleza? Então, eu espero que você tenha lembrado aqui que é o infinitivo dos verbos, o que é um verbo. Por que eu estou dizendo isso? Porque várias expressões a gente usa com o infinitivo do verbo. Por exemplo, eu gosto de correr. Hoje de manhã eu acordei às 5 da manhã aqui em São Paulo, fui correr. Eu gosto de correr. O verbo gostar está no presente, eu gosto. Mas correr está no infinitivo. Eu quero comer pizza. Quero é o verbo querer no presente, mas o comer está no infinitivo. E essas frases também se fazem no inglês com o infinitivo desses verbos. Só que no português o infinitivo se indica por ar, ir no final, e o inglês mostra o infinitivo com a palavrinha to no começo, tá? E é separado, beleza? Então é isso aí. E a quarta coisa que eu tenho de falar é o seguinte, o som no inglês americano, principalmente, quando você encontra uma palavra com T e a próxima letra é uma vogal, ou tem som de vogal, e uma letra D de dado, e o próximo som é vogal, você vai sempre falar o som de, agora pensa nessa palavra, paralelepípedo. Oi? Fala tudo essa palavra, não, calma. Fala aí em casa, paralelepípedo, paralelepípedo. Agora, perceba esta sílaba, ra, para. Esse ra, é a forma de fazer o som de T mais vogal ou D mais vogal. Por que eu estou dizendo isso? Por causa disso aqui, ó. Aqui o meet termina com T. E aqui o you começa com som de vogal. Então, o T com o som de vogal vai ficar ri. Nice to meet you. Meet. O ri é o som do paralelepípedo, beleza? Toda vez que eu for me referir a este som, eu vou falar, pessoal, lembre do som do paralelepípedo. É só para lembrar do ra, tá? E mudar a vogal se quiser. Ra, ré, ri, roru. Ok? No caso aqui é ri. Então, nice to meet you. Meet you. Ok? Não nice to meet you. Beleza? A gente vai melhorar a nossa pronúncia, é por isso que eu peço para que vocês mandem os áudios para mim, tá bom? Então, nice to meet you. Nice to meet you. Beleza? Agora vamos para a lição. Nice to meet you. Estão vendo aí que tem uma notinha, um número 1 do lado aí da frase? Quer dizer que a gente tem que ler as notas, tá bom? As notas são pequenas explicações sobre as mais diversas nuances. Pode ser sobre gramática, sobre a pronúncia ou sobre algo cultural. Aqui temos a maneira mais comum de se dizer prazer em conhecer, literalmente dizendo bom de encontrar você. Em inglês só existe uma forma de dizer tu e você, que é you, tá bom? Que aí fica bem mais fácil. Primeira frase, what's your name? Qual, o what, ele significa o que ou qual, tá? Aqui a gente vai traduzir por qual. What está com esse apóstrofo S, porque na verdade são duas palavras, what is, tá bom? Qual é? E aí ele contraiu, ficou what's, qual é, tá bom? Your name, seu nome. Sei que para muita gente isso é muito simples, mas presta atenção. A última palavra, name, não é um som, é uma palavra que termina com a letra E antes do E tem uma consoante, então não fala o E, não é name. Name tá errado, você vai terminar no M. Name, tá? Qual é seu nome? Nota 2. What é a forma contraída de what is, o que é ou qual é. As formas contraídas são utilizadas na linguagem falada, nós vamos revê-las.
Nota 3. Your equivale tanto a teu, tua, teus, tuas, quanto a seus, suas. Ou seja, um montão de palavras que em inglês é só uma. É your, tá bom? É bem simples, né? Ou seja, o inglês é bem mais simples que o português. Então, what's your name? Qual é o seu nome? Frase 2. Jack. Jack. What's yours? Então, a tradução Jack. Qual é o seu? Tá? Nota 4. Yours é o teu, a tua, o seu, a sua. E todos os equivalentes no plural. Teus, tuas, os teus, as tuas. Tá? Você começa a perceber que a gramática inglesa é bem mais simples que a portuguesa. Mas é bem mais simples, gente. Ok? Então, esse yours e o yours são parecidos. A gente vai ver lá na frente a regra que indica qual que tem que usar um, quando é que tem que usar outro. Mas a princípio você traduz dessa forma, como se fosse igual, tá bom? Qual é o seu? What's yours? Aí ele vai responder Bill. Bill. E levanta um pouquinho a língua para falar Bill, tá? Bill. Nota 5. Bill é o diminutivo de William. Nada a ver, né, pessoal? Não tem... A primeira vez que eu soube disso, quando eu aprendi inglês, não tinha muita ligação entre Bill e William, mas depois você se acostuma. Os americanos têm uma clara tendência de utilizar as formas diminutivas e contraídas do primeiro nome como apelido. Saiba que eles chamam as pessoas com bastante frequência de forma bem rápida pelo primeiro nome contraído do que pelo nome de família. Muito embora quando a gente vê filme, né, vê o pessoal chamando um ou outro pelo nome da família, né, o sobrenome. Mas geralmente em escola, meio militar e etc. No cotidiano, quando você está lidando com as pessoas, mesmo que você não as conheçam tão bem assim, você chama pelo primeiro nome, tal como no Brasil. E acaba sendo usado de forma bem rápida e contraído do que o nome de família. Exemplos, o Tom vai virar Thomas. O Tom era Thomas, né? O Joe é Joseph, o Dick ou Rich é o Richard, o Jim é o James, Betty, Elizabeth, Maggie ou Meg é a Margaret, tá bom? Então sempre diminui. Então ele fala Bill. Na frase 4, nice to meet you, Bill. Nice to meet you, Bill. Prazer em conhecer, Bill, né? Nota 6. Em inglês, a forma infinitiva dos verbos sempre começa pela palavra to. To read, ler, to eat, comer, to run, correr e etc. Aí tem uma frase do Shakespeare, to be or not to be. That is the question. Então é ser ou não ser. Eis a questão. Mas não precisa decorar isso, pelo amor de Deus, é só um exemplo. Tá? Então, nice to meet you, Bill. Aí ele vai responder, likewise. Eu sei que muita gente já conhece o nice to meet you too. Mas aqui tem uma forma mais fácil, rápida de se falar, que é likewise. Tá escrever aqui, ó. Likewise, que significa igualmente. E likewise é a junção de duas palavras. E ambas as palavras terminam com a letra E. Like, você pensa só em like, termina com a letra E e tem um consoante. Então o som é de like, sem o E, tá? E wise é um som que termina no Z. Então é likewise, likewise, igualmente. Beleza? É isso, pessoal. Agora eu vou reler a lição para que vocês possam repetir aí treinando em casa. Nesse momento, cada frase que for falando vai pausando para você ouvir e repetir, tá? Então eu vou ler aqui o texto todo, mas você vai pausando o vídeo para você ir repetindo em casa. E aí depois me manda o áudio pelo WhatsApp ou pelo Facebook Messenger lá, as mensagens de Facebook, tá bom? First lesson. Nice to meet you. What's your name? Jack. What's yours? Bill. Nice to meet you, Bill. Likewise. É isso, pessoal. Agora eu peço para que vocês façam o exercício 1, que tem que traduzir as frases, tá bom? E o exercício 2, que completa as frases. E aí, estamos encerrados por hoje, tá bom? Aí é só mandar o áudio para mim, tá certo? Agradeço aí a todos pela atenção novamente e estou aguardando o áudio de vocês, hein? Até amanhã. Tchau, tchau.